Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem e tirem o máximo possível de proveito, perguntem, sintam-se à vontade de perguntar no chat. Faremos o possível para poder responder a todas as perguntas e as que não conseguirmos responder até o momento do término desse evento, nós iremos responder por e-mail também. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está bem intenso no mundo da usinagem, principalmente no segmento de moldes e matrizes. O tema dessa nossa live é Desvendando o Desafio da Usinagem de Moldes e Matrizes no Tulox 44. Alguns aqui já devem ter escutado falar do Tulox. Para quem nunca ouviu, este é um material com conceito moderno que é fornecido temperado direto da usina. Essa dureza pré-definida ou pré-determinada pode ser aumentada pelo processo de nitretação a plasma ou têmpera por indução. No decorrer dessa live, iremos conhecer um pouco mais desse material. Seremos informados sobre esse aço que entrou para ficar e fazer a diferença. Como eu disse, sintam-se à vontade de perguntar pelo chat e faremos o possível para responder a todos. Participem, pessoal! Para deixar essa informação bem fixa em nossa mente, usinamos uma peça com operações de faceamentos em desbaste, acabamento, rasgo, furos e roscas. Utilizamos cones de fixação fornecidos com a qualidade Sanches Blends. As pessoas que irão ser responsáveis de passar as informações serão o Ronaldo, diretor técnico da Ravone, representação, consultoria e treinamento, o Gustavo Marino, especialista em desenvolvimento de negócios na Siemens, a Marcele Pereira, especialista em metalurgia na Hitachi, e o Marcel Nunes, supervisor técnico na Dormer Pramet. Eu vou falar um pouquinho sobre o centro de usinagem que utilizamos para fazer a demonstração. Esse centro de usinagem, modelo GX1000, é produzido pela Hardie, que é a fornecedora líder mundial de soluções avançadas para máquinas ferramentas de usinagem de alta precisão, além de ferramentas, acessórios e pós-venda. Com mais de 125 anos de experiência, a empresa está na vanguarda da inovação, com um portfólio completo de máquinas CNC, de torneamento, fresamento e retífica, além de produtos como os acessórios e peças de trabalho, oferecendo aos clientes e parceiros nos mais de 65 países em todo o mundo as soluções mais complexas e exigências de fabricação. Os primeiros anos da Hardie foi entre 1890 e 1910. Os irmãos Henry e Franklin Hardie, em Chicago, Illinois, abriu a Hardie Brother Inc. A empresa produziu vários tipos de ferramentas de relojoeiro, que foi o Franklin que projetou. E o Franklin adquiriu os direitos da linha Cataract, que são tornos de bancada de precisão, que anteriormente eram produzidos pela Cataract Tool and Bicycle Company. Em 1960, 1980, surgiu os novos horizontes da Hardie Brother. Eles lançaram suas primeiras máquinas CNC, controle numérico computadorizado. A primeira máquina CNC da Hardie foi vendida na China, pela Hardie GmbH, uma organização de vendas e serviços que foi estabelecido na Alemanha. Já a Pan Machine, que nos forneceu a máquina, ela é importadora dos mais conceituados e conhecidos fabricantes de máquinas operatrizes do mundo. Ela importa centro de usinagem de 3, 4 e 5 eixos, portais tipo dupla coluna, torno CNC, fabricado pela Hardie em Bridgeport, pela Kaoming, pela Quasar e pela Ococa, entre outros. Importam e comercializam máquinas de alta tecnologia para que sua empresa tenha maior rentabilidade e melhor custo-benefício. A Pan Machine foi fundada em 2009, com o objetivo de ser uma das maiores importadoras de máquinas ferramentas do Brasil. Na época, focados no ramo aeroespacial. Porém, desde então,
não param de evoluir e hoje contam com mais de 620 clientes no Brasil, em diversos ramos de atuação. Possui uma área de 12.600 metros quadrados e toda a estrutura de assistência técnica própria, com técnicos capacitados para instalação, treinamento, prestação de serviço de manutenção preventiva e peças de reposição. Se destacam pela alta qualidade dos produtos e serviços prestados de pós-venda. Prezam por investimentos contínuos em treinamentos e reciclagens de conhecimentos tecnológicos, com o objetivo de construir clientes para toda a vida. Falando um pouquinho agora sobre a configuração da máquina que utilizamos em nossa demonstração. A máquina vem com o comando Siemens 828D, uma potência instalada de 11/15 kW, rotação de 12.000 RPMs, um magazine que comporta 24 ferramentas com um braço duplo, avanço rápido de 36 metros por minuto e um avanço de trabalho de 12 metros por minuto. Como podem ver nas imagens, as máquinas são montadas com 3 guias lineares. Esse é um dos diferenciais dos centros de usinagens da marca Hardie. São 5 patins nos eixos X e Y. Percebam que nas extremidades temos 2 patins e no centro temos um patim. Ok? Então isso faz com que a máquina fique mais rígida e mais robusta durante a usinagem. Já no eixo Z, diferente do eixo X e Y, pois não temos muito espaço, o eixo Z são instalados 2 guias com 6 patins para melhor rigidez e estabilidade. Precisão de posicionamento no curso total, apenas 1/100 de milímetro. Precisão de repetibilidade no curso total, apenas 5 milésimo de milímetro. Esses valores estão abaixo ou iguais ao solicitado na ISO 230-2. Os motores dos fusos esféricos são direct drive pré-tensionados com castanha de dupla mancalização. Se vocês perceberem, são rolamentos de precisão, sendo 3 rolamentos na área de torque e 2 rolamentos na área de apoio. Já o pacote do fuso tem 4 rolamentos angular de precisão na gaiola de celeron e um rolamento de contato roletado na traseira, garantindo que a solicitação de esforço, tanto no axial quanto no radial, tenha excelente rigidez e precisão, proporcionando assim estabilidade no corte. As forças centrípetas em RPM mais alto tendem a soar como se o fuso estivesse perdendo contato entre o porta-ferramenta e o fuso. Já o cone BBT40, tipo Big Plus, ele tem duplo contato, ou seja, no cone e na face. E isso faz com que evite essa perda de contato entre o porta-ferramenta e o fuso, mantendo, assim, alta rigidez e robustez para melhor repetibilidade geral. Esta máquina ela pode ser oferecida com 12.000, 15.000 e até 20.000 RPM para maior produtividade. Já o nosso sistema de refrigeração, ele é composto por um chiller e um sistema de distribuição do líquido refrigerante na estrutura da máquina e no spindle, fazendo com que todo o sistema seja controlado e não atinja altas temperaturas, por causa da usinagem ou mesmo temperatura ambiente. Já o sistema de lubrificação automática é por graxa, tanto no eixo X, Y, Z e nos fusos esféricos, aumentando em 100% a vida útil de componentes e diminuindo, assim, a contaminação do óleo refrigerante. Já um sensor é instalado na coluna, onde vocês podem ver ali, tem um sensor instalado. E esse sensor, ele capta a temperatura geral, tanto interna quanto externa, fazendo a compensação automática para garantir a precisão de desvio estrutural do equipamento. A iluminação interna, ela é bem distribuída. Antigamente ela vinha com uma lâmpada amarela e um suporte fixado no teto da máquina. Hoje nós temos 2 lâmpadas
ao lado das portas, fazendo com que seja melhor a visualização da usinagem do produto. O magazine de ferramentas, o standard tem 24 posições, porém nós temos opcional de até 40 posições. Esta máquina, para ser construída, foram utilizadas as técnicas FEA, análise de elementos finitos, para analisar com precisão o desvio estrutural, estresse, controle de vibração, dilatação térmica estrutural, assegurando assim excelente precisão geométrica e superfície de corte. Durante uma FEIMAF, uma feira que acontece em São Paulo, que é a Feira de Máquinas e Ferramentas, ela acontece a cada 2 anos, porém esse ano não foi possível por causa da pandemia. Nesta feira em questão, foi realizada a medição geométrica pela empresa Renichal, e os resultados foram surpreendentes, apenas 8 milésimo de milímetros, valores iguais ou abaixo ao solicitado na ISO 230-2. Agora, para falar sobre o software Shop Mill da Siemens, chamamos o Gustavo. Pessoal, boa tarde, né? Agradeço a todos aí a participação e aos parceiros aí pelo convite, por essa oportunidade. Então, eu vou falar um pouco mais focado no CNC, né, que é parte importante da máquina e do processo como um todo, né? No caso da Siemens, a gente é um parceiro antigo já da Pan Machine, da Pan Metal, sendo que a maioria das máquinas que eles importam são com comando Siemens, não só a Harnage, mas como a própria Oriega, que é uma marca própria, né? A máquina, os tornos da Ecoca, agora a máquina Quasar, e também os portais da Calming. Então, eu vou focar no 828, que é o produto mais utilizado nesse segmento, né, de tipo de máquina. Então, vamos lá. Qual é o objetivo da Siemens, pessoal, do CNC Siemens? É garantir total produtividade e, ao mesmo tempo, custo-benefício. Então, hoje, no Sinomeric 828, que é o nosso produto intermediário, né, nós temos ainda o 840D, que é o hardware mais poderoso, e o 808, que é um hardware mais simples, para aplicações mais simples, né? Então, a gente tem o 828, aqui na imagem vocês estão vendo, existem 2 tipos de CPU, né? Uma com uma tela de 15 polegadas, que é o display multitouch, né? Similar ao celular ou ao tablet, e a tela de 10, o hardware da tela de 10 polegadas, e aqui ao lado os motores e o nosso drive, que no caso das máquinas hard, é o Drive Combi, que é um produto único, né, onde estão ali dentro todas as potências do spindle e dos 3 eixos. Então, essa aqui seria a família, né, hoje do 828, como é que ele é definido? As características de memória, processamento, número de ferramentas, ela é de acordo com o software adotado, né? Então, podendo, desde você ter uma memória interna de usuário de 10 megas até 3 megas, né, que seria na configuração mais simples, apesar que hoje a gente usa o pendrive, então isso daí já não é mais tão relevante, com tempos de processamentos que vão de 1 até 3 milissegundos. Falando um pouco do processamento, que é algo importante do CNC, né? No caso da Siemens, o nosso conceito de processamento, a gente adota o NURBS, que na verdade o que seria o NURBS? É uma matemática feita, um cálculo, através de um polinômio de 5º grau. Qual que é o nosso conceito, pessoal? A Siemens entende que quanto menos pontos o CNC, a máquina em si, fisicamente, precisa atingir, você tem um processamento melhor. Então, vocês estão vendo aí na figura, por exemplo, a orientação da ferramenta. Imaginem um programa ponto a ponto, onde o CNC tem que controlar e a máquina fisicamente tem que cumprir, né, todas essas coordenadas. Então, no caso da Siemens, o que acontece? Esse programa gerado ponto a ponto, ele é lido e matematicamente calculado por um processamento, né, reduzindo esse número de pontos. Então, você tem, por exemplo, um processamento mais livre, né, mais limpo,
e ao mesmo tempo você não, como eu diria, você não exige tanta dinâmica da máquina, porque você fisicamente não está indo de ponto a ponto. Imagina a gente com esse exemplo aqui, percorrendo 1 milímetro, né, sendo que o CNC obrigatoriamente tem que cumprir 10 pontos dentro daquele milímetro. No caso da Siemens, não, você reduz isso para 2 pontos, então você tem uma dinâmica melhor. Eu menciono isso por causa do look ahead, né, que muitas vezes no caso da Siemens, confundido erroneamente ou até propositalmente pelos competidores, né, que dizem que a máquina Siemens não tem uma quantidade de look ahead grande. O que é o look ahead? A capacidade do CNC de fazer uma leitura de blocos à frente. Logicamente que não, porque no nosso caso o programa já é comprimido previamente através do polinômio matemático. Então, no caso da Siemens, o look ahead não precisa ser tão grande, então precisa observar esse tipo de conceito. Falando um pouco a mais do processamento, vocês devem já ter ouvido, olha, o meu CNC, ele tem a interpolação nano, né? Só para dar um exemplo claro, qualquer produto da Siemens, ele não é nano, ele é 80-bit nano. Ele é 1000 vezes superior ao nano, a sensibilidade de processamento. O que significa isso, pessoal? Eu comentei que a gente utiliza um processamento matemático, né, através de um polinômio, um cálculo matemático. Então, quando você tem o nano, o que significa? O nano é 10 a nona, então ele, no cálculo matemático, ele considera 9 casas depois da vírgula como precisão. No caso da Siemens, é 80-bit nano, ele é 1000 vezes superior, então ele considera 12 casas depois da vírgula de arredondamento, te dando uma sensibilidade maior na malha de controle aí de posição do CNC. Isso aqui é alguns detalhes do CNC. Então, o CNC 828, pessoal, é um CNC de baixa manutenção, ele não tem HD, não tem ventilador, né? Aqui no frontal você tem entrada de USB, entrada de rede, você pode ainda utilizar um cartão CF, né? O padrão dele é para o português, né? E é um display de 10.4 polegadas TFT, apesar que nós temos o display de 15 polegadas multitouch. Agora vamos realmente ao que interessa, por exemplo, dentro do produto Siemens, né? Essa aqui é uma função standard do 828, que nós chamamos de Advanced Surface, que na verdade é o ciclo 832. Né? O que é o ciclo 832? Ele proporciona ao operador, ao programador, ao preparador de máquina, você fazer uma pré-otimização da máquina conforme o seu momento de usinagem. Então, através de um simples ciclo que a gente está vendo aqui do lado direito, eu tenho um parâmetro que eu defino desbaste, pré-acabamento e acabamento, e dou a tolerância da peça, a tolerância do cano. Né? Então, eu consigo presetar a máquina para aquele determinado momento de usinagem. Por exemplo, vocês estão vendo aí nessa peça termodinâmica uma imagem, o cavalo do xadrez usinado no 828, com o ciclo e sem o ciclo. Percebam-se que a imagem vermelha, né, mais velocidade, então você tem bem mais velocidade com uma superfície muito mais homogênea. Então, além de você reduzir o seu tempo de usinagem, você consegue melhorar a sua qualidade final de acabamento. Então, esse ciclo está disponível, você pode chamá-lo no programa quantas vezes você quiser. Então, esse é um grande diferencial aí do 828. Agora, não falando só de processamento, né? Porque a parte de programação e operação também é um conceito, é uma parte importante aí da sua produtividade. Hoje, no comando Siemens, você não tem mais a demanda de conhecimento de programação a fundo de código G, de sintaxe escrita. O nosso sistema operacional oferece a programação através de preenchimento de parâmetros, né? Então, é algo muito simples, como vocês podem ver aí em diversos exemplos aí na figura. A Siemens oferece, por exemplo, o ciclo de contorno, que é um ciclo de desenho,
para você definir um desenho, um contorno e depois utilizar a usinagem. Então, a nossa programação é muito mais interativa. Hoje ela te mostra ciclo com elementos animados, né? Todos os parâmetros têm um conceito. Se você abrindo a tela de help, ele te mostra o significado de cada parâmetro. Então, para programar hoje ficou muito mais fácil, né? Uma programação mais simples, mais segura. Inclusive, amanhã, eu até mandei para vocês que estavam inscritos aí no evento, nós vamos ter um evento mostrando através do nosso simulador CNC, que ele é gratuito e pode ser baixado e instalado, como é que funciona essa programação de fresamento e torneamento. Aqui algumas das características que a gente enxerga como vantagem. Por exemplo, o CNC 828 ele tem um leitor integrado de arquivo DXF. Então, para quem utiliza essa ferramenta, você pode importar a imagem, selecionar o contorno e utilizar a usinagem, né? Temos a função do Quick View, que é para moldes e matrizes, que na verdade é uma função de visualização e procura de programas. Então, você consegue dar um zoom no molde, numa superfície, e encontrar aquele ponto no programa. O ciclo 800 é muito importante, especialmente para a máquina portal, né, que você tem um cabeçote universal, ou se você tem a inclinação de algum eixo, né, que é uma parte mais complexa dos CNCs. No caso da Siemens é muito simples, né? Aqui eu mostro o ciclo 800, que está disponível standard ali no CNC. Você só indica em que eixo você fez a inclinação e o valor, e ele automaticamente faz a transformação cinemática do eixo para você. Então, é algo muito simples, ele está amarrado com a função retract. O que seria a função retract? Imagine você está com o eixo inclinado, usinando, fazendo um furo ou uma rosca, qualquer tipo de usinagem, e acaba energia. Então, graças ao ciclo 800 e à função retract, quando voltar a energia, no modo jogue, você retira essa ferramenta sem dificuldade nenhuma. Então, te dá um ganho de tempo, de produtividade aí muito grande. Aqui um exemplo hoje, falando um pouco de digitalização, né? O 828, além da comunicação standard que ele tem, você consegue, por exemplo, utilizar o protocolo OPC-UA, que é um protocolo de comunicação desenvolvido na Europa. Então, você consegue comunicar com várias máquinas, com um servidor, com um robô, com o sistema que você tiver aí pela frente, né? Então, isso aí hoje é muito útil nessa parte de produção, né? Por exemplo, com uma célula integrada, você pode facilmente construir essa rede aí. E algo muito importante, né, que o CNC hoje oferece é o uso da licença temporária. Então, todos os opcionais Siemens, você tem como fazer um teste na sua máquina, por exemplo, de 900 horas, né? Como é que ele funciona? Você faz um set de 150 horas. Acabou aquele tempo, você utiliza ele novamente ou utiliza em outro opcional. Inclusive, por exemplo, se você quer colocar um quarto eixo e não comprou o opcional de eixo adicional, você pode colocar e depois você adquire esse opcional ou qualquer outro da Siemens. É algo muito útil aí. Então, isso aqui são exemplos de alguns recursos da Siemens, né, que estão disponíveis no CNC. O importante é pensar o CNC como um produto fundamental na produtividade da sua máquina. Não só a máquina como si ou a ferramenta, o material. O CNC é uma peça muito importante aí nesse processo. Então, agradeço a vocês e aí vamos dar continuidade com o pessoal da Hitachi. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Marcele, faço parte do time da engenharia da Hitachi, junto com os meus colegas, que provavelmente devem estar nos assistindo aí. Segue meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida posterior, vocês podem entrar em contato comigo, tanto meu e-mail quanto meu telefone, o WhatsApp. E aqui também está presente o Danilo, que é do Departamento Comercial da SSAB. Gostaria de reforçar, se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer no chat, a gente já vai estar respondendo no final da apresentação, tá? Dando continuidade, então. O Tulox, ele é desenvolvido pela siderúrgica sueca SSAB.
e vem de encontro ao que a Hitachi trabalha, que é foco ao cliente final e também a parte técnica. O Tulox, ele é vendido aqui no Brasil pela Hitachi. A Hitachi é uma empresa que fica localizada em Garuva, pertinho de Joinville, né? E é uma siderúrgica japonesa, e em relação ao que a Hitachi produz, seria a linha DAC, DAC Magic, DAC S, DAC P, e a gente também, então, vende aqui no Brasil o Tulox. O foco da Hitachi é trabalhar sempre com o cliente final e aumentar a performance da sua ferramenta. Como que a gente faz isso? Existe um diferencial na nossa empresa, que é trabalhar sempre com o aumento da performance do molde, né, da ferramenta no contexto geral. Não é só vender o aço, e sim fazer todo esse acompanhamento. Sempre que o cliente autoriza, né, e a gente faz todo esse acompanhamento em relação ao projeto, ao tratamento térmico, que não é o caso do Tulox, mas sim tratamento de superfície, em relação à fabricação de ferramenta e também um acompanhamento no processo de produção. A nossa empresa funciona em relação à aplicação, engenharia aplicada mesmo, funciona assim. Vocês têm alguma dúvida em relação a como utilizar o Tulox? Vocês têm um material que vocês já utilizam há algum tempo, querem melhorar o rendimento, vocês podem entrar em contato com a gente e nós vamos auxiliar vocês com estudo de caso, né, com palestras técnicas, enfim, tirando as dúvidas para que a gente consiga substituir o material que vocês utilizam pelo Tulox. Então, a nossa engenharia faz esse trabalho, ou seja, auxilia o cliente a aumentar a performance no final. Então, vamos falar um pouquinho do Tulox, que é o foco desse webinar de hoje. O Tulox, ele é um material moderno, ele é baseado num conceito um pouquinho diferente. Vocês compararem apenas a composição química do Tulox com o material, às vezes, que vocês têm, vocês vão olhar, opa, mas tem algo de estranho aí, né? Por quê? Porque ele é um material com baixa adição de elemento de liga, porém, com propriedades de um aço-ferramenta, né? O Tulox, ele é encontrado, né, ele vem de usinas já com dureza de 33 ou 44 ROC-UC, porque ele já vem temperado e já vem revenido, né? Aqui tem uma tabelinha com outras propriedades, e eu já aproveito para falar para vocês que a gente tem vários catálogos, né, específicos, incluindo estudo de caso, e para cada aplicação diferente, em relação à propriedade, assim por diante. Então, fica, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato que a gente passa também, tá? O Tulox, ele é um material laminado, ele, né, não é um material forjado, e aqui no Brasil a gente ouve falar muito no ESR, né? Então, o Tulox, ele é feito pelo processo CSR, né? E isso vai fazer o que nesse material? Vai eliminar as macro e micro segregações, baixar o índice de inclusão, né? E, por consequência, deixar esse material com alta pureza, né? Ali, na figura, a gente consegue perceber como seria um material sem o processo CSR e com o processo CSR. Isso vai proporcionar, né? Proporciona, na verdade, ao Tulox uma homogeneidade na sua estrutura e, por consequência, maiores propriedades mecânicas. Como eu comentei, a gente sempre ouve falar em ESR, o Tulox é o CSR, então a gente tem aqui um gráfico mostrando, né, a diferença dos dois em relação à pureza desse material, então é bem similar. Isso proporciona ao Tulox uma excelente polibilidade, né? Então, nós temos estudos de caso onde a gente fala de polibilidade, se é isso, por exemplo, que vocês precisam para aplicação. Também tem alta resistência à fadiga, temos inclusive catálogo falando sobre isso. Então, como não é o foco aqui, não estou comentando, mas fica aberto aí se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso. Então, o Tulox, ele pode ser fornecido em chapa e também em barras, né? Chapa de 6 a 1,65 milímetros. Por que a gente fala que é até 1,65? Até para vocês entenderem, o Tulox ele é homogêneo, da superfície até o núcleo, ou seja, a mesma dureza, mesmas propriedades mecânicas.
E como é um material laminado, até o 65 a usina ela garante a qualidade. Acima disso, estamos estudando, né? Então, a SCB está fazendo estudos para aumentar ainda mais a espessura e, consequentemente, utilizar em outras aplicações. Porém, até o 65 a gente tem as chapas e ela atende, né, outras aplicações. Também pode ser encontrado em barras de um diâmetro de 16 a 353 milímetros. O Tulox ele resiste a alta temperatura, com a limitação da temperatura de revenido, que é 590 graus. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato com a equipe técnica da Hitachi, a gente explica para vocês o que isso significa em relação à aplicação, né? Que fique claro isso. Qual que é a maior vantagem, então, qual é o maior benefício do Tulox? Como eu comentei no começo, o Tulox ele é um material que já é temperado e revenido. Sendo assim, né, vocês não precisam mandar para o tratamento térmico, né? Então, faz o pedido, faz o processamento e pode usar, né? Com isso, eu acabo eliminando alguns processos, por consequência, tempo e, por consequência, dinheiro, né? Por exemplo, eu tenho um pino que às vezes acontece de quebrar, acontece de quebrar de vez em quando. Então, tenho no meu estoque o Tulox, vou lá, usino, já posso utilizar, não preciso mandar para o tratamento térmico e assim por diante. Ou seja, a gente tem aí uma redução de tempo. O próximo gráfico, inclusive, fala um pouquinho sobre isso. Que a gente tem uma redução de 32% no tempo da fabricação de uma ferramenta de Tulox. Exatamente por isso. Por quê? Porque eu não preciso tirar da máquina numa usinagem de desbaste, levar para o tratamento térmico, depois volta para a máquina, né? Então, com isso eu economizo tempo e, por consequência, dinheiro também. Devido a esse alto nível de pureza do Tulox, a gente tem uma alta estabilidade dimensional, né? E por consequência disso tudo, a gente consegue ter um menor tempo de usinagem, né? Então, eu consigo aí aumentar, melhorar os parâmetros, aumentar a velocidade, enfim, e fazer com que a usinagem do Tulox ela seja mais rápida. O objetivo de fazer esse webinar é tirar algumas dúvidas em relação à usinagem, né? Porém, a gente tem um catálogo que ajuda bastante os clientes em relação a essas dúvidas. Esse catálogo, a gente até brinca, leitura obrigatória, a gente pode fornecer para quem tiver interesse, e é interessante porque ali tem todos os parâmetros conforme as máquinas que vocês já têm, ou às vezes é necessário modificar alguma coisa, mas fica claro com todas as informações. O Tulox, ele também pode ser soldado, né? E a gente também tem catálogo que fala sobre esse assunto. Como eu comentei, o Tulox ele é fornecido de usina com 33 de dureza ou 44, porém algumas aplicações são necessárias com que a dureza seja mais alta. Como que a gente consegue fazer isso? Através de tratamento de superfície. Então, o tratamento de superfície pode ser a nitretação, que vai proporcionar uma camada mais dura, porém um pouquinho menor, ou uma têmpera por indução, que é uma camada um pouquinho menos dura, porém mais espessa, né? Além disso, o Tulox também pode ser realizado PVD. Então, como eu comentei, a equipe técnica pode ajudar vocês na melhor escolha do tratamento de superfície para aumentar essa dureza. Quando a gente fala de aplicação, né, o Tulox ele é muito versátil, ele pode ser utilizado desde aí de estrutura de máquina, né, ou a parte aí de injeção de plástico. Inclusive a gente tem estudos de caso com injeção de plástico, inclusive em peça cromada, né, ou seja, de novo batendo na tecla da polibilidade do material. Além disso, o Tulox é bastante utilizado para conformação a frio e também para trabalhos a quente. Então, como eu comentei, nós conseguimos auxiliar vocês nessas substituições, né? Mostrando também o que já tem aí no mercado. Então, para dar continuidade, o Marcel vai falar um pouquinho com vocês.
Legal, obrigado Marcele, obrigado Ronaldo, obrigado Gustavo pela colaboração aí com o conhecimento de vocês, foi bastante enriquecedor aquilo que nós ouvimos. Para dar continuidade, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a Dormer Pramet. Nós somos uma multinacional fabricante de ferramentas de corte, de capital sueco, porém de origem inglesa e tcheca, produzindo ferramentas rotativas desde 1913 e ferramentas intercambiáveis desde 1951. Temos fábricas em São Paulo, no bairro de Interlagos, outra fábrica voltada para a fabricação de ferramentas intercambiáveis na cidade de Šumperk, na República Tcheca, outra fábrica voltada para ferramentas aeroespaciais, ferramentas rotativas para esse setor, e mais recentemente nós adquirimos um grupo aí bastante grande na Índia, com fábricas no estado de Gujarat. Nós somos a segunda maior fábrica de ferramentas rotativas do mundo, que está instalada em São Paulo. Temos uma capacidade de 55 milhões de peças por ano, certificados com as normas de qualidades do 9000, de meio ambiente do 14 e de saúde ocupacional OSAS 18000. Somos mais de 2.000 colaboradores, temos mais de 21 escritórios espalhados em diversos países e atuamos aí em mais de 100 países no mundo, vendendo as nossas ferramentas rotativas ou intercambiáveis. Eu vou passar agora, pessoal, um videozinho que é a síntese daquilo que nós falamos, utilizando a máquina vendida pela Pan Machine, com o software da Siemens, e o material Autolox que a Marcele acabou de falar, utilizando as ferramentas da Dormer Pramet. Então, é um vídeo sintetizando algumas operações, eu vou fazer a demonstração do vídeo e ao longo da apresentação a gente vai fazer mais comentários.
Então, o videozinho que nós acabamos de mostrar, pessoal, usinagem de um bloco 100 milímetros de espessura em Tulox 44, com os recursos que nós comentamos ao longo da apresentação. Eu vou comentar agora mais com detalhes as ferramentas que foram utilizadas durante a usinagem dessa peça aí. Primeiro, no desbaste, faceamento inicial do bloco, nós utilizamos o inserto SNGX. É um inserto de alto avanço bifacial com 8 arestas de corte. Um inserto que tem profundidade máxima de 1,7 milímetros e capacidade de avanço por faca de até 1,5 mm. Uma ferramenta fornecida em diâmetros de 32 até 125, com duas opções de quebra-cavaco, M para uso geral ou MM para aço inoxidável. Diversas opções de classes. A classe utilizada na usinagem do Tulox foi a classe M8310, que é uma classe com cobertura PVD de alta resistência ao desgaste, proporcionando uma vida útil segura e prolongada. Então, nós temos também outras opções de classes, porém, se tratando de usinagem de materiais tratados ou materiais de elevada resistência, essa classe M8310 é a primeira escolha. A segunda ferramenta que nós utilizamos no desbaste do contorno, diâmetro de 32, pessoal, é uma ferramenta com insertos BNGX. São insertos de alto avanço, indicados para diâmetros de ferramentas menores, a partir de 16, com duas facas. E a grande vantagem dessa ferramenta é que, com diâmetros similares a outros produtos, nós temos uma densidade maior de insertos, uma quantidade de faca superior. Por exemplo, a primeira ferramenta, de diâmetro de 40, com insertos SNGX, ela tinha 4 insertos. A ferramenta de 32, utilizada na segunda operação com insertos BNGX, ela tinha 6 insertos, 2 facas a mais em relação a uma ferramenta maior com diâmetro de 40, ou seja, ela proporciona uma densidade maior, garantindo uma maior taxa de avanço em relação a uma ferramenta com insertos diferentes. Temos 3 opções de quebra-cavacos, 3 versões: M para uso geral, MM para aços inoxidáveis e HM para aços de elevada resistência, aços tratados termicamente e ferros fundidos também. É um quebra-cavaco mais robusto e nessas operações de materiais tratados, exemplo desse caso que nós fizemos, esse quebra-cavaco HM seria a primeira escolha em combinação com a classe M8310, a mesma classe que nós vimos no slide anterior. Esse inserto tem uma profundidade máxima de 1 milímetro e chega a uma taxa de avanço de até 1,1 milímetros por faca. Agora eu vou comentar um pouco sobre a fresa utilizada no contorno, no acabamento do contorno que nós realizamos e na abertura daquele rasgo. Essa família de fresas de metal duro inteiriço, pessoal, é a nossa família S5000. São ferramentas fabricadas em metal duro de grão fino, de altíssima resistência ao desgaste. E o destaque dessa família é a cobertura nitreto de titânio silício, uma cobertura de alta resistência ao desgaste. Nós temos comprimentos variados, curto, médio ou longo. E também nós temos diferentes construções de ângulo de hélice e passo também, favorecendo a usinagem de cada situação. Temos opções de números de faca variados também, e as opções mais tradicionais de forma esférica, toroidal, alto avanço, além das ferramentas de topo reto com maior número de facas para operações de acabamento. São ferramentas de altíssima performance e desempenho superior quando da usinagem de materiais de elevada resistência e também aços tratados termicamente. Falando um pouco agora da broca que nós utilizamos na furação
do Tulox 44. As nossas brocas de metal duro da linha Force X são brocas fabricadas em metal duro microgrão e elas têm cobertura de nitreto de titânio e alumínio, cobertura de alta resistência ao desgaste, de alta resistência ao calor. Essas brocas elas têm ângulo de ponta de 140 graus e têm a fiação da alma do tipo CTW, que é continuamente variável. Temos opção com refrigeração interna, que é a linha R453, ou a linha R5454, que é a opção sólida sem refrigeração interna. Essas duas brocas são 3 vezes diâmetro. Temos também opção, essas brocas são 5 vezes diâmetro. Temos opção também de 3 vezes diâmetro curta, ou versão 8 vezes diâmetro, versão mais longa, só com refrigeração interna. Durante a furação, vocês perceberam que nós utilizamos refrigeração externa, porque as brocas não tinham refrigeração interna. É possível de se aplicar também tecnologias diferentes de lubrificação, como, por exemplo, o sistema MQL, que é um sistema bastante produtivo e bastante demandado, bastante requisitado no mercado atual. É um sistema moderno aí de redução do consumo de óleo solúvel, dada a quantidade mínima de lubrificante, e podemos utilizar esse processo também. No filme, nós optamos por utilizar refrigeração externa, dadas as condições que nós tínhamos, porém é possível de se fazer uso do sistema MQL também, ou a máquina também é dotada de refrigeração interna. É possível de se aplicar brocas que tenham esse recurso, uma vez que a máquina também tem o recurso para oferecer. Mas as brocas são brocas de altíssima performance, tem um rendimento bastante elevado, bastante controlado, uma vida útil previsível quando da utilização dessas brocas de metal duro da linha Force X. Para finalizar a nossa apresentação, pessoal, da área de ferramentas, eu vou comentar um pouco dos machos da linha Black Shark. A linha Black Shark, ela é fabricada em aço rápido cobalto sinterizado, com 5% de teor de cobalto, uma linha que oferece uma resistência ao desgaste superior e, da mesma forma, ela tem uma tenacidade considerável para operações estáveis, condições de choque, tração e assim por diante. Ela tem uma cobertura do tipo nitreto de titânio alumínio top, de altíssima resistência ao calor, conferindo uma vida útil superior e controlada em se comparando com as ferramentas tradicionais que existem no mercado. Ela tem uma haste reforçada, tem um anel negro demonstrando o tipo da aplicação, tolerância de fabricação do tipo 6HX, com ângulo de hélice de 15 graus, uma geometria extremamente robusta, garantindo a usinabilidade e arrosqueamento bastante tranquilo em materiais de elevada resistência, materiais do grupo 4.3, do qual se engloba o Tulox 44, e também aços tratados termicamente com dureza até 49 ROC de dureza. Percebam que as velocidades de corte indicadas, inclusive para o Tulox, elas são velocidades bastante consideráveis. Nós utilizamos uma velocidade de 10 metros no rosqueamento desse material aí durante o vídeo, ou a recomendação para essa família de material é de 10 metros por minuto. O range de aplicação desses machos da família Black Shark, eles vão de M3 até M12, e temos versão também com ponta helicoidal para situações de furos passantes, aplicações em furos passantes. Então, uma linha nova, recém-lançada, com aplicação bastante focada no rosqueamento de materiais de elevada resistência e materiais tratados termicamente. Nós tivemos bastantes questionamentos antes
da apresentação iniciar quanto ao rosqueamento, dificuldade no rosqueamento desse tipo de material. Então, fica aí a indicação do nosso produto. Vale lembrar que é um produto voltado para aplicação em máquina, um macho-máquina. Porém, pessoal, eu vou mostrar a aplicação para vocês agora, numa rosqueadeira pneumática, uma condição bastante desfavorável, uma condição bastante instável, onde o macho se comporta de uma forma bastante estável, bastante tranquila, no rosqueamento de uma outra chapa também em Tulox 44. Então, percebam, numa condição bastante instável aí, com uma rosqueadeira pneumática, nós fizemos uma quantidade de furos bastante considerável. Foram feitas mais de 30 roscas nesse corpo de prova aí. Esse é um macho rosca M10. Foram feitas as roscas de uma forma bastante segura, bastante estável e confiável. Então, realmente, esse macho da linha Black Shark é uma solução para a usinagem do Tulox 44, pessoal, para o rosqueamento do Tulox 44. Nossas ferramentas aí, elas oferecem esse diferencial de uma estabilidade, de uma constância de vida útil, uma vida útil bastante prolongada e constante no rosqueamento desses materiais aí que nós comentamos, e principalmente do Tulox 44, que é o foco da nossa apresentação. É isso que nós tínhamos para mostrar, pessoal. E agora nós vamos responder algumas perguntas dos amigos que fizeram as perguntas online para os nossos especialistas em diferentes ramos de atuação aí. Vamos... As perguntas aí, pessoal, aquelas que estão no chat, vão dar prioridade para o pessoal que fez perguntas ao vivo aí. Vamos respondendo as perguntas. Boa tarde, pessoal. Sou o Ronaldo. Ronaldo, eu não estou te ouvindo, cara. Saiu do ar a minha apresentação. Tá todo mundo me ouvindo, né, gente? Agora eu estou. Agora sim. Eu não sei se os participantes estão. Eu creio que sim, não tem nenhum problema aqui agora. Pessoal, se vocês estiverem nos ouvindo, escreve aí no chat sim, por favor. Participantes aqui tá normal, viu? Tá? Então eu vou continuar respondendo a pergunta que eu havia iniciado.
Então, uma das perguntas que foi feita, tanto na inscrição pela internet quanto aqui no chat, é qual é o diferencial das máquinas hard. Como eu coloquei ali na minha apresentação, um dos grandes diferenciais é que no eixo X e no eixo Y, nós temos 3 guias lineares e 5 patins, fazendo com que a máquina seja mais rígida e mais robusta durante o corte. Assim como no eixo Z também, nós temos 6 patins nas guias lineares. Outro grande diferencial é que nas máquinas maiores, por exemplo, se a gente for falar de uma V1320, que ela tem um X de 1300, 1320, o eixo Y tem dois fusos esféricos, fazendo com que a máquina, por ser maior, fique mais rígida e mais precisa, evitando erros de backlash e outras coisas. E também nós temos na nossa máquina um sistema de controle de temperatura, tanto interna quanto externa da máquina. E isso faz com que nós não tenhamos erros de estrutura durante a usinagem, fazendo com que a máquina tenha uma ótima qualidade e uma ótima precisão durante a usinagem. Legal. Eu vi 2 perguntas aí. Uma é sobre o macho 2,5, se é possível. Eu acredito que a Black Shark né? A linha Black Shark, ela starta no diâmetro M3. Obviamente, aí nós teríamos que cotar a mesma configuração de produto com uma rosca menor. É possível cotar uma linha especial, no caso, mas de catálogo nós não dispomos rosca M2,5. Nós startamos com diâmetro a partir de 3, tá certo? Aqui é uma rosca 2,5 também não é tão comum no mercado, né? Exatamente, é uma rosca não tão comum de se ver aí, né? Exato. Outra pergunta, Marcel, que foi feito, é se nós temos machos manuais, que deve ser aquele joguinho de 3, né? Para o Tulox. Nós temos machos para uso geral, jogo de ferramentas aí dedicadas para aplicação geral. Mas nós temos feito aplicação com o próprio Black Shark em operações manuais também. Pessoal utilizando o desandador sem problema nenhum aí. Nós temos tido resultado bastante interessante. Como eu comentei, é uma aplicação, é um macho máquina, né, mais dedicado para operação de máquina, porém nós temos executado rosqueamento manual com esse macho, o desempenho tem atendido de forma bem interessante também. Foi até aquele filme que você mostrou, porém teoricamente era manual, só que estava utilizando um sistema pneumático, né? Exatamente, rosqueadeira, ela tipo mosquito, mas também nós já fizemos outros testes com ele aí, rosqueando com desandador, não tem problema nenhum. Perfeito. E aí nós nos colocamos à disposição para esse cliente que tem essa dúvida ou essa dificuldade de nós agendarmos uma visita e fazermos os testes que forem necessários. Claro, nós estamos à disposição aí quando vocês se interessarem, tiverem algum problema nesse sentido aí, nossos especialistas técnicos aí estão disponíveis para que sejam feitos os testes nas peças que vocês fabricam. E caso do Tulox, principalmente, que tem sido um problema aí, rosqueamento, furação e outras operações, nós podemos aí estar oferecendo o nosso suporte técnico para solucionar os problemas de rosqueamento, furação e assim por diante. Eu vi uma pergunta aí sobre Tulox 33. Ficou para trás, acho que é uma pergunta, né? Nós não estamos vendo, você consegue visualizar ela? Não, aí no chat mesmo, acho que eu acabei de ler. Mas... Tinha uma sobre limite de escoamento, acho, né? O limite de escoamento, essa é você que tem que responder aí, isso, Marcelo. O limite de escoamento do Tulox 33 é 850 megapascal e o Tulox 44, 1.300.
1.300 limite de escoamento, legal. Quando se trata do Tulox 33, pessoal, aí é mais tranquilo ainda. Eu diria que o 44, a usinabilidade, ela é um pouco mais complicada devido à dureza ser mais elevada. Quando se trata do 33, seja no rosqueamento, no fresamento ou na furação, a usinagem, a usinabilidade do material é um tanto mais tranquila, porque os níveis de dureza são menores também, não é? Só comentou. Mais alguma, tá. Mais alguma pergunta, pessoal do chat? Sintam-se à vontade aí, pode perguntar. Nós temos o Gustavo da Siemens, que pode responder sobre o software, Shop1000. Eu, o Ronaldo, que posso falar sobre as máquinas. Temos o Marcel, que pode falar das ferramentas que foram utilizadas ou que podem ser utilizadas, né? Porque aqui nós fizemos algumas demonstrações, né? De faceamento, fizemos alguma usinagem lateral, um rasgo, furos, mas nós podemos também trabalhar com bolsões, com ilhas, com operação trocoidal. Sintam-se à vontade em perguntar. E temos a Marcele, que pode falar sobre o Tulox, que é o aço do momento, né? Agora, principalmente para quem trabalha com moldes e matrizes, as ferramentarias. Inclusive, teve alguém que colocou na planilha de inscrição sobre solda, né? Dúvidas sobre solda, e a nossa sugestão, então, é entrar em contato, até mesmo posso responder se mais alguém tiver esse interesse, eu vou mandar o catálogo, para aquela pessoa já vou mandar, e se mais alguém quiser alguma outra informação, só mandar e-mail diretamente para mim ou no evento, também é possível. Aqui, pessoal, estou vendo uma pergunta do Thiago sobre o rosqueamento no Hardox 450, no Hardox 500. São materiais também fornecidos pela SSAB, e da mesma forma, a linha Black Shark, ela também é bastante indicada para o rosqueamento nessa família de aços também. Não temos nenhum tipo de limitação. Aí nós vamos ter a mesma condição para o rosqueamento, e a linha de machos da linha Black Shark, elas atendem sem problema nenhum o rosqueamento na família de aços Hardox também, não tem problema não. Da minha parte, eu creio que é isso. Em nome da Dormer Pramit, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. E da mesma forma, as outras empresas que participaram, a Hitachi, a Pamachine e a Siemens, nós nos colocamos à disposição para que as suas dúvidas ou as necessidades que vocês tenham, elas sejam atendidas. Eu falo pela nossa empresa, porque agora na pandemia nós tivemos alguma mudança na rotina, porém não houve nenhum problema quanto ao atendimento dos nossos clientes, e nós nos colocamos à disposição, seja de forma online ou de visitas de forma controlada, atendendo às requisições de cada empresa, de cada governo local que tem as suas restrições por causa da pandemia. Os amigos aí também da Hitachi, da Pamachine e da Siemens, se quiserem dar um agradecimento aí para finalizar nossa apresentação. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela participação. Esperamos contar com as perguntas após o evento também, nós vamos responder. E espero que tenham gostado, tenham aproveitado. E assim que formalizarmos uma nova live, iremos entrar em contato com vocês. Obrigado, um abraço. Então, agradecer a todos pela participação. A Hitachi fica disponível, né, para ajudar em relação aí à aplicação, né, e também em relação à usinagem.
como eu comentei, a gente tem catálogo e tem parceiros, como aconteceu aqui nesse webinar, onde a gente pode ajudar e tirar todas as dúvidas. Pessoal, agradeço em nome da Siemens, aos participantes e a vocês, né? O pessoal que organizou, a RUD, que organizou o evento, foi muito legal. E a gente está à disposição aí, o que for necessário em relação ao CNC, ao conjunto da Siemens, tá bom? Obrigado. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para todos vocês aí.